Vem, tela projetada, tudo ok? Beleza. Então, bom dia a todos. Hoje a gente está no nosso momento síncrono de aula, né, a gente tem para estar juntos. E como sempre, tá, pessoal? Eu começo a aula perguntando quais são as dúvidas que vocês querem trazer. Nenhuma dúvida? Tudo dominado? Professor, Oi. bom dia. Bom dia, Eu João. estou com dúvida em relação à resolução das questões sobre viga inclinada. Eu não estou conseguindo resolver a lista. Se o senhor pudesse explicar como faz o processo de resolução das questões. Perfeito. Obrigado. Então, eu vou abrir aqui a lista, pessoal. E a gente vê alguma questão para a gente trabalhar. Quase achei que não ia ter mais questão, tá aqui. Tem duas questões, não, três questões, né, só. Vocês têm alguma opção? Tem alguma opção, Jaine? Pode ser a primeira. Pode ser a primeira? Pronto. A primeira, inclusive, é até a mais fácil, mas vamos para ela. Aí talvez depende de fazer duas. Achei até que eu não tinha colocado essa na lista, né? Porque ela escolhi errado, de ter escolhido... Que eu tirei algumas questões, eu tirei a... Tirei a questão errada, devia ter tirado essa. Então, pessoal, as vigas inclinadas, né, a gente sabe que tem um uso importante, vocês devem ter assistido às aulas, né, a aula gravada, né, é uma linha curta, inclusive. O principal uso delas, né, em situações onde a gente tem arquibancadas, escadas, então a gente vai sempre usar as vigas inclinadas. Pelo fato dela ser inclinada, né, a gente já percebeu que na hora da determinação dos esforços, a gente vai sempre tratar não só de esforço cortante e momento fletor, que era o que a gente geralmente fazia nas vigas, mas também vai tratar de esforço normal, tá bom? E as cargas nas vigas inclinadas, elas podem ser basicamente três tipos de apresentação. Você pode apresentar uma carga gravimétrica, né? Ou seja, uma carga que tem direção convencional, por assim dizer, direção apontando para o centro da Terra, né? A gente pode ter cargas também laterais, né? Segunda opção, ou seja, uma carga de tipo empuxo, ou qualquer coisa que o valha. E a terceira opção, que é essa daqui, né? Que são as cargas que têm a direção da inclinação, ou seja, elas são normais à inclinação da peça. Então, dado aqui que isso aqui é a viga, as cargas inclinadas podem assumir essa direção a direção aqui
da inclinação, tá? Obviamente, essa carga por si só ela não existe, tá? Ela vem de uma combinação dessas duas, tá? Então, só para deixar claro isso. Ela vem de uma combinação dessa com essa, tá? Combinação linear. O que existe é a carga gravimétrica e o que pode existir também é a carga lateral, vento, empuxo, qualquer coisa do tipo. Ação lateral mesmo sobre a estrutura. E aí, com a combinação dessas duas, a gente pode chegar, né? Combinando, né? A terceira, que é justamente essa. E por que eu estou dizendo que essa é a mais fácil, tá? Não é uma ironia, não é. Realmente, de fato, ela é a mais fácil, porque é o seguinte. Esse tipo de viga, tá? Deixa eu fazer uma brincadeirinha aqui, que vocês vão entender já já. Porque eu chamar fácil, tá? Eu vou copiar isso aqui, porque aqui eu não consigo. Acho que aqui eu não consigo. Não, acho que eu consigo. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não consigo. Deixa eu copiar isso aqui. Arquivo do Word mesmo. Qualquer coisa aqui. Que dê pra mexer com figura, tá? Vou colocar aqui. Pronto, ficou aqui. Sem problema. Então, sim, por que eu digo que ela é mais fácil? Porque a gente pode fazer, estudando ela, isso aqui, ó. Essa brincadeira, mas quando era na época do quadro, eu não podia fazer isso, né? Eu brincava com vocês pegam um quadro e invertam a cabeça, ou girem a cabeça e olhem um quadro assim. Então, se a gente fizer isso, não sei se vocês entenderam qual é a brincadeira que eu estou fazendo, mas o que é que eu fiz? Eu peguei a viga e girei ela num ângulo de tal modo que a horizontal passa a ser a direção que ela tinha, tá? Vocês compreenderam qual é a ideia? E aí, se eu pedisse para vocês trabalharem com essa viga, né? Obviamente, né, vocês não teriam nenhum tipo de dificuldade, tá? Aliás, nenhum é muito forte, mas vocês teriam a única pequena dificuldade, que eu vou até perguntar para vocês. Qual seria a pequena dificuldade em relação a esse probleminha aqui, ó? Me ajudem aí. Primeiro, a ideia da brincadeira que eu quis é assim, pega a viga e gire ela de tal modo que a direção inclinada passa a ser uma horizontal. Ou poderia ser uma vertical. Tá? Horizontal só porque a gente trata a viga geralmente é horizontal. Aí se eu pedisse para você estudar essa viga agora, do jeito que ela está aí, fica fácil ou difícil? Fica mais fácil. Fica mais fácil, né, Ian? Por que é mais fácil? Ela está no mesmo sentido das dicas que a gente normalmente estuda. Mas qual é a pequena dificuldade que tem? Existe uma pequena dificuldade, para dizer São as reações? são as reações. Exato. Pela primeira vez a gente vai estar tratando com um apoio inclinado, tá? Mas é um difícil que não é tão difícil. É um difícil difícil, tá? Eu lembro recentemente, não falo política, não, a gente perde tempo com política. Mas é isso que eu queria que vocês entendessem essa ideia, entendeu? Então, é uma forma que eu posso tratar o problema. Eu posso, em vez de estudar o problema inclinado, eu estudo o problema horizontalmente. Por isso que eu disse que esse é o mais fácil. Mas é um mais fácil entre aspas, tá? É só uma estratégia numérica. Dito isto, como a gente resolveria esse problema? Basicamente, o que a gente faria seria o seguinte, ó. Primeira coisa, determinar qual vai ser esse comprimento da viga, tá? E aí a gente tem muito o que fazer, né? Vai usar aquela formulazinha que a gente aprendeu há 1 milhão de anos atrás. No caso de vocês, é uns 10, 15 anos. Não, 5 anos, né? Mas no meu caso é algumas décadas. Então, se eu elevar o comprimento da viga ao quadrado e somar os quadrados dos catetos, né? Ou seja, A ao quadrado mais B ao quadrado, eu vou encontrar quanto é esse... Vou chamar aqui de vão da viga. Então, o vão da viga vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá bom? Então, fica aí essa informação. Então, esse é o L da viga, ou seja, esse comprimento horizontal. Tá bom? Eu vou chamar de L, tá, pessoal? Em algum outro momento a gente pode mudar, mas só para saber que o L é dependente de A e B. Esse problema é interessante, tá? E eu acho que tem outro, pelo que eu lembro agora, que abri a lista agora com vocês, tem outro problema que também é interessante da lista, né? Deixa eu abrir aqui. Acho que é esse aqui, ó.
Pronto, esse aqui também é um problema interessante, porque ele trabalha com dados gerais. Então, quando você tem essa resolução deste problema, você tem a resolução de qualquer problema desse tipo, ou seja, uma viga inclinada com carregamento lateral. Eu devia ter deixado na lista? Não, essa eu devia ter deixado a viga. Eu até uma sugestão que eu faço para vocês, né, de exercício. Façam também o probleminha da viga inclinada com a carga distribuída segundo a direção, a direção de A, tá? Eu fiz sobre a de B na lista. Faço também uma com a, seria essa daqui. Viga inclinada, lá, e a carga distribuída aqui, ó. Distribuída assim. O que distribuído assim? Isso. E tudo é igual. A, B, e esse ângulo alfa aqui e tal. Tudo é igual. Só resolver esse probleminha. Me lembrem que eu devo ter essa aula gravada com essa resolução desse exercício. Aí, se vocês me lembrarem, eu coloco lá na pastinha para vocês também. Tá bom? Pronto, a primeira informação é isso. Esse problema vai passar a ser esse para a gente, tá? Vou redesenhá-lo aqui. Viga agora está na horizontal. Esse apoio ele é rotacionado mesmo. Tudo bem. Esse aqui está rotacionado do mesmo ângulo. Inclusive, esse ângulo é alfa, tá, pessoal? A carga distribuída é Q. E esse vão aqui, né, é L. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, se eu quiser saber quanto é o diagrama de momento fletor e o diagrama de esforço cortante, pessoal, eu já conheço, tá? Eu vou só desenhar eles aqui. Quanto é que vai ser o diagrama de momento fletor para essa viga? Me digam aí. Me digam. Lembrando do meu filho. Meu filho tem 5 anos, vai fazer 6, ele fala umas palavras bem diferentes ainda. Conjugação. Me digam aí qual é o momento fletor dessa estrutura e qual é o esforço cortante também, tá? Esse aqui é um problema clássico, por assim dizer. E quanto é o normal, né? Lembrando que viga inclinado também tem esforço normal, diagrama, esforço normal. Vou fazer aqui com outra cor. Mas quanto é o diagrama de momento fletor? É sério mesmo, eu estou perguntando. Nessa altura eu esperava que você já soubesse, mas é um parábola, tá? Voltada para baixo, né? É uma parábola com cavidade voltada para o sentido negativo. Então, por isso que ela está com essa curvatura para cima, porque a gente inverteu a direção do momento, né? E o valor desse momento é QL ao quadrado sobre 8. Como L ao quadrado é A mais B, então eu poderia só reescrever isso aqui, tá, pessoal? Aqui ficaria assim, ó. É uma parábola com cavidade voltada para cima. E aqui vai ser Q, que multiplica A ao quadrado mais B ao quadrado, que é o L ao quadrado, né? Isso aqui, dividido por 8. Então, esse é o momento fletor. Tá bom? E quanto é o diagrama de esforço cortante para esse problema? Bem, o diagrama de esforço cortante, né, como é uma viga com simetria, né, em relação a esse ponto central, a gente entende que metade do carregamento horizontal vem para cá, vertical, e metade vem para cá. Então, esse aqui vai ser Q. Vou fazer com a coisinha igual, né? Tá bonitinho. Q vezes L sobre 2. Cortante positivo. E no final vai ser a mesma coisa, só que no sinal negativo. Menos Q L sobre 2. Então, fica assim, ó. Tá bom, pessoal? Um trecho positivo, um trecho negativo. Obviamente, nesse trecho onde é zero, é justamente aqui no trecho onde o momento é máximo, e o valor do momento máximo é esse valor aí, que é L ao quadrado sobre 8. Aqui convertendo, né, os valores de A e B, é Q que multiplica A ao quadrado mais B ao quadrado. E quanto ao esforço normal? Não tem esforço normal.
Por quê? Como a peça tem carregamentos em direção normal ao eixo, ela não vai provocar esforço na direção do próprio eixo, tá bom? Então, falta agora o detalhe, calcular as reações de apoio, tá? Como a gente faz isso? Por meio da estática, tá bom? Estática do ponto. Ó, eu sei, por exemplo, vou pegar agora esse ponto A aqui. Vamos estudar só o ponto A. Tá aqui com a corzinha roxinha. E o ponto B depois. Vamos estudar o ponto A, tá bom? E agora a gente volta para o problema do jeito que ele está aqui. Ora, eu sei, eu acabei de fazer essa conta ali atrás, né? Que a resultante dessa carga aqui, ou a reação de apoio que eu teria nessa direção, a reação resultante, na verdade, ela tem esse valor que eu acabei de mostrar para vocês, que é Q vezes L sobre 2. E daqui da mesma forma, Q vezes L sobre 2. Tá bom? É do problema aqui de baixo, tá, pessoal? É a reação que eu encontro nessa direção aqui. Q vezes L sobre 2. E aqui também, Q vezes L sobre 2. Ok? Então, ela está nessa direção aqui, que é a mesma direção de Q. Tá? Ou seja, se o Q está com a direção normal à barra, essa reação também está normal à barra. Aí você vai só trabalhar com o ângulo agora aqui, ó. Que ângulo é esse, né? O ângulo que a reação forma com a barra. Faz no ângulo de 90 graus, tá bom? E agora vamos construir as reações de apoio, tá? A gente tem uma reação aqui que é o quê? Vertical, que eu vou chamar de AY. E tenho também, né, pessoal, uma reação horizontal que eu vou chamar de AX. Ok? Tudo bem? Tamo junto? Pronto, pessoal. Então vamos pensar o seguinte. Esse ângulo aqui não é 90 graus? Deixa eu botar aqui o mouse. Esse ângulo aqui não é 90 graus? Tudo bem? Esse ângulo é 90 graus. Então, esse ângulo aqui a gente já sabe que é alfa. Então, quanto seria esse outro trechinho de ângulo aqui, ó? Eu estou com o mouse. Quanto seria esse ângulo? 90 menos alfa. Isso, 90 menos alfa. Beleza. Eu vou desenhar aqui. Então, aqui seria, vou botar com verdinho. Aqui seria 90 menos alfa. Ou complementar de alfa, tá bom? Esse problema, pessoal, está feito em alfa e Q e A e B para ele ser genérico. Quando você resolver esse problema, qualquer problema que você tiver igual a esse, a resposta está feita, tá? Se eu botar na prova com números reais, é só você pegar a resposta que você já construiu na lista e substituir, tá bom? Outro detalhe, pessoal, quanto a esse ângulo aqui, ó, é o ângulo formado entre essa linha e essa linha aqui, ó. Essas duas linhas vermelhas. Eu vou colocar aqui para não ficar muito cheio. Mas quanto é o ângulo entre essa linha vermelha e essa linha vermelha aqui? Quando elas se encontram aqui, ó. Encontram nesse ponto. Ó. Forma um ângulo de quanto? De 90. Isso, 90 também, né, pessoal? Ora, se esse ângulo aqui é 90, que eu desenhei ele agora aqui, ó, vermelhinho, eu não queria botar lá para não ficar muito cheio, mas agora eu botei. Mudei de ideia. E eu sei que esse trechinho aqui, né, é 90 menos alfa. Quanto é que vai ficar aqui, ó? O ângulo entre essa roxinha e essa laranja, entre QL sobre 2 e A. Quanto é que vai ser este ângulo aqui? Ó, esse aqui. É alfa? É alfa, perfeito. Não sei o que você falou, acho que pela voz é o Ian, né, Ian? É, fui eu. Pronto, obrigado, Ian. Então, eu sei que aqui é alfa. Como isso aqui forma um ângulo em 90, aqui vai ser 90 menos alfa. E como isso aqui forma outro ângulo em 90, como aqui é 90 menos alfa, quando eu descontar de 90, vai sobrar de novo alfa. É esse ângulo que eu preciso, tá? É o ângulo que a força
vertical, AY, forma com essa força resultante, tá bom? E aí a gente pode fazer o triângulo das forças aqui, tá? Vocês já entenderam aonde a gente vai chegar, né? Eu acredito. Então, essa forcinha aqui é QL sobre 2. Essa forcinha laranja é quanto? AY. Elas formam um ângulo de 90 de alfa graus, né? E vou colocar agora a AX aqui, correto, pessoal? Só transladei ela, tá bom? AX. Quanto é esse ângulo aqui? É 90. E esse ângulo aqui vai ser quanto? Esse último que eu desenhei aqui, ó. Seguindo o raciocínio, é um triângulo, né? Porque eu tenho 90, aqui eu tenho alfa, então para chegar a 180 vai ser 180 menos 90 menos alfa. É 90 menos alfa. É o complementar de alfa, tá bom? Que eu vou dar o nome agora, tá? Simpático de beta. Aqui vai ser o nosso beta. Compreenderam isso? A gente tem esse triângulozinho de forças, tá bom? E aí dá pra gente fazer a conta rapidinho agora, né? Quanto é cada um? Epa, baguncei. Ixi, baguncei mesmo. Então, como é que a gente faz essa conta agora? Acho que eu baguncei mesmo. Tem umas coisas ali por trás, né? Vou voltar aqui. Baguncei. Ixi, mas eu já tinha bagunçado antes. Então, deixa eu estar. Agora é só pegar isso aqui e mexer, né? Acho que dá certo. Isso, pronto. Pronto, então agora, pessoal, fica sendo um probleminha bem simples, tá bom? Para calcular os valores de cada uma das reações de apoio. Então vai ficar assim, ó. A gente pode fazer direto pelas projeções também, né? De que também seja mais tranquilo. Então, quanto é que vai ser a X? A X é a projeção dessa força no ângulo beta, né? Aqui, L sobre 2 vezes cosseno de beta. É isso? E a Y, vocês me corrijam, não deixam errar, não. Faz tempo que eu não estudo trigonometria. Vezes cosseno de alfa. Eu acho que é isso. Se eu tiver errado, aí vocês me ajudem aí. Então. Parte de geometria faz uns 6.000 anos que eu não estudo trigonometria. Aí você vai dizer, mas quem é beta e quem é alfa, né? Bem, beta e alfa a gente tira também das relações geométricas, tá bom? Então, a alfa, né? A tangente de alfa vai ser igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, né? A sobre B sobre A. Né? Aí o seno de alfa, seno de alfa vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, cateto oposto é A e a hipotenusa é o L lá, tá? A sobre L. E o cosseno de alfa vai ser igual a cateto adjacente, né? Que é a... Eu errei, né? Errei. Aqui é B, né? P sobre L. E o cosseno de alfa é igual a... Cosseno de alfa é igual a A sobre L. Aí você pode substituir esses valores aqui, tá? A sobre L. Lembre que o cosseno de beta é igual ao seno de alfa. Isso aqui é igual ao cosseno de beta. Então, a gente substitui esses valores aqui. Tá? Aí vai ficar assim, ó. AX vai ser igual a
A x vai ser igual a QL, né? Sobre 2, que multiplica cosseno de beta, que é B sobre L. B sobre L. Aqui vai dar Q, B sobre 2, né? Simplifico esse com esse. E o AY, aí o AY, pessoal, não vai, acho que não simplifica, não, acho que simplifica também, vai ficar QL sobre 2, que multiplica cosseno de alfa é A sobre L, vai ficar assim, Q vezes A sobre 2. Aí pronto, ficou bonitinho os dois, tá bom? Professor, Oi. tem como construir uma viga assim no F2? Tem sim. Tem sim. Vamos fazer agora? Pronto, vamos fazer agora, tá? Pronto, pessoal, a gente fez isso para o ponto A, aí faz a mesma coisa agora para o ponto B, tá bom? A diferença é que no ponto B agora você só tem uma reação, tá? Que é a vertical. Não tem a reação horizontal. Você vai só fazer a projeção dessa força na direção horizontal. Ó, então vamos fazer agora essa viguinha no F2, tá? Obviamente que para fazer no F2 eu vou ter que dar um ângulo, né? Então, não dá para fazer com ângulo alfa. Eu vou fazer aqui um valor numérico, né? 0, 0, e vou botar aqui 5 e 4. Então, 3 e 4. Em X, 4 em Y. Bom, pessoal? Ficou feio, né? Porque ela ficou inclinada demais. Não tem muita utilidade. Realmente a gente tem inclinação um pouquinho menor. 3 e 4. Já está mais simpático. Parece uma escadinha. Aí eu vou criar aqui as barrinhas. A barrinha. Localizada aqui na Terra. Aí vou fazer o seguinte. Vou caracterizar material, né? Primeiro tem que caracterizar, dizer que é de aço. Vou criar uma seção aqui apenas para que ele faça conta, tá? Tem uma seção maluca aqui, retangular. Seção de 1 por 1. 1 milímetro por 1. É só teórico, tá? E vou botar os apoios. Duplo, né, aqui, pá. E simples aqui. Aí, pessoal, deixa eu salvar logo aqui. Fail save as. Já fica no computador para vocês. Via apoiada com balanço. É da turma de vocês, né? Esse aqui. Não, tá falando em carga virtual, então é da turma 2. Não, é de vocês. Vai aqui mesmo. Acho que eu salvei na turma errada, a outra disciplina. Pode usar o FTool à vontade em qualquer outro programa, tá bom, pessoal? Desde que seja freeware. Pergunta aqui do Aquila. Inclusive nas listas vocês podem usar também, né? Lógico. Então, ó, tá feita aqui a viga inclinada. Falta só o carregamento. Então, na hora de criar o carregamento, tá? A gente tem aqui as opções, tá? Existe a direção global e a direção local. Vamos criar aqui primeiro na direção global. Vou criar aqui, por exemplo, uma carga Q
de 10 kN na direção Y. Tá? Então, se eu criar uma carga aqui de 10 kN na direção Y, o que ela vai fazer? Só botar negativo para ficar para baixo. Tá? Ficou. Bonitinho tá aqui. O F2 tem um pequeno porém, tá? Em relação à construção de cargas inclinadas. Observem esse desenho dele aqui, ó. Vocês estão vendo? Ó? Ele está distribuindo essa carga ao longo de todo o comprimento da peça. Tá bom? Todo o comprimento da peça. Pode ser, não só pode ser, em geral, os problemas que a gente pega, eles não têm carga distribuída ao longo do comprimento da peça. A gente vai ter carga distribuída ao longo de comprimentos horizontais ou comprimentos verticais. O que isso quer dizer, professor? Deixa eu mostrar a diferença aqui. Vamos aqui voltar para o quadro. Ó, é um exemplo prático, por assim dizer. Né? Vou desenhar aqui nossa arquibancadazinha ou nossa escada. Tá? Escada, que é mais cotidiano, mas arquibancada também serve. Né? Ó, suponha que você soubesse qual é a profundidade da escada. Eu estou desenhando só um corte plano, tá, pessoal? Mas suponha que você conhecesse a profundidade da escada. E eu botasse para vocês um desafiozinho. Pessoal, determine quanto é que vai ser o peso próprio dessa escada. Tá? Obviamente eu vou ter dado para vocês todas as dimensões. Vou dizer quanto é o espelho, né? E quanto é o passo, né? Quanto é essa distância aqui. Vamos dizer que foi 35 centímetros. E eu disse para vocês também o espelho da escada, que é, sei lá, 17, 18 centímetros. 18 centímetros. Eu dei o passo e o espelho. Tá? E dei também essa altura de laje aqui, né? Também tem que ter essa informaçãozinha. Que eu tenha dado também essa alturinha aqui. 10 centímetros. Eu dei essas informações para vocês. Pessoal, eu quero que vocês calculem o peso dessa peça. Peso próprio, tá? Não estou falando de carga acidental e tal. Peso próprio. O que é que vocês fariam? E agora é uma pergunta. Eu quero que vocês me respondam. O que é que vocês fariam? Como calcular o peso da escada? Podem ser bem sinceros, né? Como calcular esse peso? Pode ser questão de prova, né? Prova de vocês semana que vem, eu posso botar essa questão. Então, se vocês ajudarem já hoje, aí não vai ser questão de prova. Faz o peso de um degrauzinho desse e multiplica pela quantidade de degrau. Faz o quê, Ian? Desculpe. Faz o peso de um degrau desse e multiplica pela quantidade de degrau. Tá, mas como é que você calcularia o peso de um degrau? Eu quero que você diga assim. Tá, Eu vou dizer já o material, tá? Tipo assim, de concreto, tá? Então, o rodo concreto é, sei lá, 25 kN por metro cúbico. Né? dá para descobrir o volume dele, que você deu os dados. Isso, aí você E fazer um desenho, né? Alguma coisa do tipo, né? Não ia pegar esse meu desenho, que tá horrível, ia fazer um desenho a um, por exemplo. Desse no CAD da vida, né? Qualquer. É isso? Isso. Aí você faria. Eu quero que você diga qual desenho você ia usar como referência. É lógico que você não tem como você interagir com a lousa, que seria interessante, mas tenta escrever por palavras aí, que eu tento ser a sua mão. Seria uma pirâmide de base triangular, né? Pirâmide de base triangular. Não, é a pirâmide. A pirâmide ela fecha, né? A escada, ela, vamos dizer assim, ela tem volume. É assim. Ela tem volume certinho, tá? Assim. A seção é constante. Qualquer posição que eu tomar assim, ela vai ser igual. Entendeu? Ou não entendeu? Entendi. Só tentar desenhar ela agora com um pouquinho mais de volume, né? Seria mais ou menos assim. Eu estava evitando fazer isso daí, porque eu sou muito ruim de 3D, né? Mas agora eu desenhei com volume. Eu vou dar também essa largura aqui, né? Que essa largura aqui seja 1,20 m. Ixi, eu tô bem. Eu tô até surpreso com o meu 3D aqui, tá quase um.
É um trapézio, então, né? Aí você pega esse aqui, ó. Opa, baguncei. Isso, é um trapéziozinho, tá vendo? É esse aqui? Opa, Isso. bacana, boa ideia. Aí você multiplicar por 3, provavelmente você está achando que multiplicando aqui por 3 ia dar perto, né? Ia dar perto. É uma boa. Não ia estar... Porque 3 vezes 35 ia dar 105, né? Ia dar um pouquinho, mas os cabelinhos... Aí, como tá um pouquinho para cima, eu tava a favor da segurança. A ideia é boa, eu faria a sua também, sem dúvida. Então, você ia calcular o volume dessa brincadeirazinha aqui de 1 degrau, multiplicar por 3, que ia chegar aqui, ó. Vou pegar isso aqui, na verdade, né? Mas essa pergunta toda eu estou fazendo, eu quero que vocês pensem no seguinte: como eu vou aplicar agora essa carga? Eu descobri, eu não vou fazer a conta aqui. Vamos fazer a conta? Não, não fazer não, não vai dar trabalho. Mas dá para fazer essa continha, fica a dica para vocês aí. Eu encontrei esse volume aqui, né, o volume dessa área achurada, volume, multiplicar por isso, e encontrar um peso aqui. Quando eu multiplicar isso aqui por esse volume, eu vou encontrar um peso. Aí eu pergunto a vocês, aqui onde vem toda essa conversa mole para chegar nesse ponto agora. Como eu aplico essa carga? Em que direção eu aplico essa carga? Aí eu vou fazer tipo Enem. Opção A, opção B, opção C e opção D, né? Enem tem 4 questões hoje em dia ou é 5? Como é? Acho que eram 5. 5? Eita, é difícil, então. Então, opção A. Eu vou aplicar essa força assim, ó. Tá aqui a escada, tá? Eu vou aplicar essa força assim. Tem sentido? Opção B. A escada tá aqui, eu vou aplicar essa força assim, ó. Tá. Eu vou fazer ela distribuída ao longo desse comprimento inclinado, tá bom? Opção D. Vou fazer ela assim, ó. Vou aplicar a segunda direção horizontal, tá bom? Opção D, deixa eu ver se eu criei alguma diferente aí, só para fazer raiva a vocês. É colocar ela assim, em arco curvo para baixo, uma seção, tal. Doideira, assim, inventando besteira aqui. E nenhuma das anteriores. Na minha época tinha muito isso, nenhuma das anteriores. A gente adorava quando era nenhuma das anteriores. E aí, qual opção a gente marca? De acordo com o seu raciocínio, tá, Ian? Eu acho que eu iria na B. Na B, marcaria B. Agora pense, Ian, você fez uma construção, você pegou esses 35 centímetros, tá? Que daria isso aqui, né? Essa distânciazinha assim, ó. Era uma distância na direção horizontal, percebeu isso? Sim. Então você está aplicando essa carga na direção horizontal. Então, na verdade, você está fazendo isso aqui, ó. Porque você pegou uma faixinha de 1 metro horizontal. Se você tivesse me dito, não, Raimundo, eu quero fazer assim, ó. Você vai entender agora. Talvez quando eu fizer o segundo desenho. Raimundo, eu quero pegar assim, ó. Eu vou fazer um desenho nessa direção assim, ó. E pegar, dar um offset de 1 metro. Na época que eu desenhava cada, a gente fala de fazer 1 metro para frente e fazer um paralelo a isso. Cortar essa linha aqui e fazer uma paralela aqui. Entendeu? Fatiei 1 metro para frente. Aí eu pego essa áreazinha aí, manipulo e calculo o volume. Aí eu diria que a sua resposta está correta. Mas perceba que você fez uma faixinha de 1 metro, ou tentou, né? Quando você fez 3 vezes 35, você fez uma faixinha de 1 metro na direção horizontal. Então, no fundo, você está fazendo essa conta aqui, ó. Você está calculando quanto de carga tem horizontalmente a cada metro. Entendeu? Entendi. Ou não ficou tão claro? Não ficou, pode perguntar que eu tento melhorar a ideia. Eu poderia fazer isso aqui? Poderia. Só que eu teria que fazer uma faixinha que realmente fosse na direção, digamos assim, na direção inclinada da escada. Como eu não estou fazendo isso, estou fazendo uma contagem por unidade de metro lateral, então a carga está distribuída segundo essa direção. E isso aqui, obviamente, dá uma resposta diferente disso.
Ou seja, B dá uma resposta diferente de C. E aqui onde o F2 a gente tem que tomar cuidado, tá? Quando a gente estiver trabalhando com F2, ele distribui a carga segundo a direção do eixo. E aí, às vezes, o problema está com a carga distribuída segundo a direção lateral. Então, a gente tem que fazer uma pequena conversão, tá? Para que dê uma resultante igual. Senão a gente vai estar calculando coisas um pouquinho diferentes, tá bom? Obviamente, nosso problema não é esse, tá? Então, você vem aqui, ó, e ao invés de aplicar uma carga na direção global, você coloca a carga na direção local. Aí ele aplica a carga agora na direção que a gente aplicou. Tá vendo a diferença? Essa carguinha aqui, ao invés de estar aplicada na direção X global, ou melhor, Y global, ela agora vai aplicar na direção Y local. Ele entende que essa barra tem uma inclinação, consequentemente, essa é a direção X dela, e a direção Y local dela é 90 graus em relação a essa. Tá bom? E aí já está feito, tá? Dá para calcular o diagrama de momento fletor. Deixa eu só ver com o título, vou botar aqui. Então, tá aqui, ó, o diagraminha que eu falei para vocês, que era ao quadrado sobre 8. Esforço cortado, né, 0,25. O esforço normal. Agora, o esforço normal, ele tem um valor, tá? E esse valor é função justamente eu falei até besteira aqui, que eu disse que era 0, né? Não é 0 não, tá? Porque o que acontece? Como a estrutura tem esse carregamento aqui, vai ter essa reação AX, a componente de AX, segundo a direção normal, gera uma reação, gera um esforço normal, tá? Então, esqueçam esse 0 que eu coloquei aqui, que eu estava errado, tá? Na hora que eu coloquei, eu até pensei, mas eu vou deixar aqui com um chute errado, né? Então, existe um valor normal também, que é função, pessoal, justamente do valor que a gente encontrou na direção X aqui, tá? Esse AX. Quando eu cheguei nesse resultado aí, eu falei besteira ali atrás. Então, aqui está a oportunidade de corrigir. Então, existe uma compressão também, tá bom, na estrutura. Então, é isso. Pronto. Aí, pronto. Voltando agora um pouquinho para F2. Como é que faz a conta, professor? Se eu tivesse feito... se o meu problema fosse o global, por exemplo, e eu quisesse calcular a força local, aí você vai fazer a seguinte conversão. Pronto. Tá aqui sua viga, tá? Aí eu vou chamar aqui de Q local. Vou chamar aqui de Q barra, por exemplo. Q barra. Q barra. Ele se distribui ao longo desse comprimento inclinado L. Tá? Então, a resultante. Deixa eu até fazer a cotinha assim. Esse comprimento inclinado, tá? A resultante dessa força inclinada vai ser Q barra vezes L. Tá? Onde L é essa distância inclinada. E nos problemas, geralmente, mais comuns, a gente vai pegar a carga distribuída segundo a direção horizontal. E essa aqui que a gente vai chamar de Q, tá? Q. Então, a resultante dela vai ser Q vezes esse comprimento aqui horizontal, ou seja, a distância entre eixos horizontal da peça. Vou chamar aqui de A, tá? Então, Q vezes A. E, obviamente, por questão de condição estática, a resultante das duas tem que ser igual. Então, quando eu fizer Q barra vezes L, ela tem que ser igual, numericamente, a Q vezes A. Ok? Para que essa conta? Porque, tipo, se você for modelar no F2, você não vai conseguir modelar no F2 assim. Com essa Q vermelhinha que vocês estão vendo aí em cima. Então, quando você for setar a Q do F2, você vai fazer Q do F2 vai ser igual a Q que multiplica A sobre L. Tá? Esse é o Q que você vai ter que setar. Ou seja, você vai fazer o produto da carga que você tem no problema por A e dividir por L. Tá?
Aí você resolve. Vou usar esse exemplo aqui, por exemplo. O próximo exemplo da lista serve para isso. Ó. Se eu fosse resolver essa aqui no FTOA. Vamos fazer? Tá aqui, eu vou fazer e já fico para vocês. Vamos fazer ela aqui na FTOA. Mas, obviamente, não é a mesma questão, tá, pessoal? Só para deixar claro. A do FTOA, ela é... A da lista, ela é uma questão genérica, tá? A do FTOA é uma questão específica. Mas seria esse problema aqui, ó. Essa carga aqui não é x, é y. 10 aqui. 0 aqui. Acho que é isso. Global, a direção x. Fechou. Estão vendo isso aqui, ó? Qual a diferença disso aqui, que está postando no F2, para a lista? Querem que eu bote um do lado do outro para a gente discutir? Ou só fazendo isso aqui dá para a gente discutir? Qual a diferença disso para isso? É o comprimento lá, né? Que essa daí Isso. tá em B e aquela outra vai estar em L. Exatamente. Então, assim, a resultante dessa força aqui, se esse 10... pense que esse 10 é o quê, tá? Se 10 fosse igual a Q, ia dar um problema, porque aqui esse Q está multiplicado por B e esse Q aqui está multiplicado por L. E, obviamente, não são iguais. Vai dar uma coisa vai dar laranja, outra coisa vai dar banana, né? Tudo bem? Então, eu não posso colocar o mesmo Q. Eu tenho que colocar alguma coisa diferente. Então, quanto é essa coisa diferente? Vamos fazer a continha. O I no Shift S, vou levar lá para a lista, para o quadro. Então, a continha diferente vai ser o seguinte, ó. Eu quero modelar no F2, porque eu não estou mais afim de fazer conta na mão. Vou modelar isso aqui, ó. Ficou horrível, né? É feio, impossível. Vou tentar de novo. Pá, pá, pá. Agora melhorou, né? Não está melhorando muito 100% não, mas melhorou. Aqui é um Q barra, tá? Q barra vezes L vai ter que ser igual ao Q vezes A. Aliás, A não, perdão. Vezes B, né? Porque esse Q agora se distribui não em A, mas em B. Então, Q barra vai ser igual a Q que multiplica B sobre L. Tá? Então, vai ser Q que multiplica B, e L é aquela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá bom? Aí a gente faz essa continha. Para quê? Para que na hora que eu for setar lá no F2, eu não sete o valor errado. Eu vou setar o valor corretinho. Bom, vai ser um pouquinho menor. Tá bom? Então, vamos supor que o Q fosse 10, tá bom? Se o Q fosse 10, a gente vai ter que supor tudo, né? Para fazer conta em números, não vai ficar independente de A e B. Né? Vamos supor que fosse 10, tá bom? Vale a pena, vale a pena. Lembra quanto foi o A que eu botei aqui? Deixa eu lembrar aqui, acho que foi... Eu não vou lembrar mais quanto é, mas a gente pode ver. Porque senão vai ficar teórico demais, aí vocês depois... Ah, professor, não entendi, não. Ó, esse comprimento aqui é 5, tá bom? Queria pegar o comprimento lateral, né? Mas vocês lembram, né? Eu botei aqui no 0, né? Quando a gente bota o cursor aqui, se vocês observarem aqui embaixo, ele está dizendo o valor. Aqui no cantinho embaixo. Aqui, ó. Onde eu botar o mouse, ele diz 0, 0, tá? E aqui foi para 3 na direção Y. Então, subiu 3 e 4 em X. Então, esse probleminha lá está aqui, ó. 4, 3 e aqui é 5. Tá bom, pessoal? Vamos supor que eu tivesse com um Q de 10. Eu quero saber quanto é o Q barra que eu tenho que jogar lá. Vamos fazer essa continha? Então, Q barra vai ser 10, né, que é o Q. B é 3 e L é 5. Então, 10 vezes 3 dá 30. Dividido por 5. 30 sobre 5 é 6, né? 6 kN. Então, na hora de modelar o problema, se o meu Q fosse 10, eu tenho que jogar aqui um Q barra de 6. Aí esse probleminha aqui vai ser estaticamente igual àquele. Né? Ele tem as mesmas relações estáticas.
porque ele tem a mesma resultante de força. E vai dar, consequentemente, os mesmos diagramas. Só para ver como é que fica o diagrama aqui, fica um negócio... fica bonitinho. Então, lembre sempre desse detalhe, tá bom? Deixa eu ver qual é o outro problema da lista. Que aí termina a brincadeira de hoje. Opa, tá, só dá. Pronto, é esse aqui. Pronto, quando for modelar esse aqui no F2, vai ter que tomar esse cuidadozinho, tá bom? Deixa eu jogar ele aqui, Windows Shift S. Já vou fazer a conversão para vocês. Vamos fazer juntos, na verdade, né? Então, quem quiser fazer no F2 vai fazer. Tá aqui. A última questão da lista. Então, professor, eu quis fazer no F2, o que é que eu faço? Pronto. Esse aqui é o seu Q. E eu preciso calcular um Q barra. Q barra vai ser igual aqui, que multiplica 7 dividido pelo L, tá? Mas não é o L total, é o L daqui até aqui. Esse L aqui, esse vão, né? L. Aí calcula quanto é o L. Então, L ao quadrado vai ser igual a 7 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, L vai ser a raiz quadrada dessa brincadeira. 7, 2, 5... 8,602. 8, quanto, Ian? 602. 602, né? Isso. 2, assim. Metros. Então, a gente vai saber que o Q aqui vai ser igual a 2, que multiplica 7, que divide por 8,602. Por favor, Ian. Você está com a mão na massa aí. 14 sobre 8,6. 1,6275. Por favor, eu não ouvi. 1,6275. 1,62, né? 75, então 1,63 quilômetros, aproximadamente, por metro. Então, na hora de setar lá, você não vai setar 2. Se você setar 2, errou. Você vai setar 1,63. Vai ter um pequeno erro numérico, tá bom? É normal. A gente trabalha com exemplo computacional, sempre tem erro numérico. A gente tenta sempre minimizar. Fica sempre com isso na mente. Ah, professor, de 5 eu preciso converter? Não, porque de 5 é pontual. A carga pontual você não precisa converter. A carga pontual, por si só, já vale. Você só converte as distribuídas porque elas se distribuem em distâncias diferentes. Tá bom? É isso, pessoal. Querem fazer mais uma pergunta, observação, dúvidas? Peço que não esqueçam daqui a pouco. Daqui a pouco não. Quem já fez, já tá ok. Quem não fez, lembra de fazer o questionário online, que é hoje, tá? O segundo. No mesmo estilo do primeiro, bem tranquilinho. É só para ver se vocês estão... Professor, voltando para Obrigado. Obrigado. Pode falar aí. essa da escada aí que você falou dessas forças. Se eu tivesse feito a sessão toda, eu usaria do jeito que eu falei? Boa pergunta, vamos lá. Se você tivesse feito toda a peça, né? É isso? Toda a escada? Eu não Você teria o entendi peso muito bem total. como seria a distribuição do jeito lá que você explicou. Pronto, é assim, ó. Eu vou desenhar agora só no plano, tá? Só o corte. Vou desenhar um trecho um pouco maior. A gente, basicamente, para avaliar esse peso, vamos dizer assim, esse peso dessa parte da estrutura, né, dessa escada, a gente tem como fazer algumas contas, né? A conta mais simples, né, que eu ia sugerir para vocês é você fazer o seguinte. Hoje vocês trabalham até com modelagem 3D, então isso acaba até perdendo um pouco de sentido. Mas na minha época eu trabalhava com modelagem plana, a gente faria isso aqui, ó. Eu faria uma reta e traria uma reta paralela 1 metro para frente. 1 metro para frente, eu faria uma reta paralela. Ela ia passar em algum ponto aqui, tá? Mais ou menos por aqui. Quando eu faço isso, essa reta está 1 metro paralela, né? Eu crio uma areazinha aqui, tá? Uma achurazinha. Essa achurazinha vai representar para mim uma pequena área. Quando eu multiplicar pelo que tem
assim, com a profundidade da escada, a largura da escada, eu vou ter o volume. Então, eu vou ter como calcular um peso específico, vamos dizer assim, por unidade de comprimento horizontal, tá bom? Só que, por vezes, né, alguém pode dizer assim, eu acho que é melhor fazer de outro jeito. Como é que você vai fazer? Não, porque eu quero saber por metro de escada, na direção da escada. Então, você vai fazer uma conta agora, não, vamos dizer assim, horizontal, mas você vai fazer uma conta na direção do eixo da escada, SS, por exemplo. E aí você vai fazer uma reta agora paralela, mas paralela nesse sentido. Então, paralela a ela para cá vai ser aqui, ó. 1 metro na direção inclinada. E, obviamente, essa área aqui ó, é outra, tá? É outra área diferente. Não é a mesma área. Não vai ser, não tem como ser. Matematicamente, ela não pode ser igual. Vai ser diferente. Porque você está tratando com problemas diferentes. E o peso que você está calculando dessa, por ser diferente, a área vai ser diferente. Então, você vai distribuir esse peso ao longo desse comprimento inclinado. Aí vai cair numa coisa muito semelhante com o que a gente acabou de fazer. Não sei se você consegue entender. Aqui eu vou encontrar uma Q, ok? Ok. Uma Q distribuída na direção horizontal. E aqui eu vou encontrar aquela Q barra, que é uma Q distribuída segundo a direção inclinada. Entendeu? E eu posso Entendi. fazer relação entre elas, do mesmo jeito. Basicamente, o que muda de uma para outra é só isso. É que uma estou fazendo uma conta para um peso distribuído na direção inclinada, uma dessa direção L, e para outra eu estou fazendo essa conta na direção A. A é mais fácil, é isso que eu quero dizer, matematicamente falando. Por que é mais fácil? Porque os degraus têm direções horizontais, né? Os espelhos de degrau. Então, eu posso fazer essa corta. Você até foi induzido a dizer, não, pega 3 degraus, três pedaços, né? Esses 3 pedaços, eles quase correspondem a 1 metro realmente. O que é 35 centímetros, na conta que eu fiz. Aí 35 vezes 3 vai dar 105. É quase 1 metro mesmo. Podia até ficar um pouquinho a favor da segurança, no caso, né? Quando eu fizer essa conta. Agora você entendeu mais ou menos, Ian? Se não entendeu, pode perguntar. Entendi. É de acordo com a direção que eu escolhi calcular o comprimento. Isso, exatamente. Deixa eu exportar aqui. Rosenberg pediu. Me lembrou, né? Hoje é dia 20. 20, né? Vou parar aqui a gravação, mas ainda fico com vocês mais um pouquinho, tá bom? Se quiserem conversar, trocar uma ideia, fiquem à vontade.